Pedagogia Espírita, de José Herculano Pires, O Livro dos Espíritos e a Educação. A primeira característica de O Livro dos Espíritos, nem sempre percebida, é a sua forma didática. Não fosse Kardec um pedagogo habituado à disciplina pestalozziana, e os Espíritos do Senhor não teriam conseguido na Terra um tão puro reflexo dos seus pensamentos. Mas a didática de Kardec nesta obra não se limita à técnica de ensinar. É uma didática transcendente insuflada pelo Espírito, que mais se aproxima da didática magna de Comênios do que com os manuais técnicos dos nossos dias. A educação espírita brota desse livro como a água da fonte, espontânea e necessária. Logo na introdução temos um exemplo disso. Não se trata apenas de introdução à obra, mas à doutrina espírita. Ao invés de uma justificativa e uma explicação do livro, temos uma abertura para a compreensão de todo o seu conteúdo e até mesmo da posição do Espiritismo no vasto panorama da cultura terrena, abrangendo as áreas até então conflitivas do conhecimento e abastecendo entre elas as ligações indispensáveis. Sim, indispensáveis, porque o conflito entre as áreas culturais era o maior obstáculo à compreensão global do homem que o Espiritismo trazia. Ainda agora, em nossos dias, o professor Heine assinalou a existência de várias concepções antropológicas conflitivas. A religião ou teológica, a científica ou materialista, a filosófica materialista ou espiritualista, e assim por diante. Ver o novo mundo da mente de Heine. O que a parapsicologia se propõe a fazer mais de 100 anos depois, Kardec já realizara com o Livro dos Espíritos. Se os cientistas não perceberam isso, os espíritas por todo o mundo se beneficiaram com a nova concepção gestáltica e se incumbiram de propagá-la. Bastaria isso para mostrar e provar que a didática de Kardec nessa obra transcendeu os limites puramente didáticos para atingir dimensões pedagógicas. Não poderíamos dizer que o Livro dos Espíritos é um tratado de pedagogia, pois o seu objetivo específico não é a pedagogia. Mas é evidente que se trata de um verdadeiro manual de educação, no mais amplo e elevado sentido do termo. Seu objetivo explícito é ensinar e educar. O ensino ressalta desde as primeiras linhas e se desenvolve até as últimas, sem solução de continuidade. Mas esse ensino não se limita à transmissão de dados técnicos de informações culturais objetivas. Pelo contrário, projeta-se além desses dados e leva o estudante ao campo pedagógico da formação moral e espiritual. Ao terminar a sua leitura, o estudante atento e perspicaz adquiriu novos conhecimentos, mas conquistou principalmente uma nova concepção do homem, da vida e do universo. E mais do que isso, realizou o seu desígnio da sua própria existência, que é a sintonia do seu ser com o Ser Supremo, Deus. O Sr. Sanson, materialista, lendo esse livro, volta ao espiritualismo e se encontra com Deus. Os caminhos da fé lhe eram vedados pela barreira do ilogismo religioso, mas o Livro dos Espíritos lhe demonstrou que entre os caminhos para Deus e o da razão era o mais seguro. Este exemplo concreto e histórico, referido pelo próprio Kardec, mostra-nos a ligação das áreas culturais. Sanson ilustra essa ligação, como tantos outros o fariam mais tarde, ao atingir a fé pela razão. Podemos dizer que, na educação, segundo a conhecida proposição de Kirchensteiner,
A didática é o campo da cultura objetiva e a pedagogia, que abrange naturalmente aquela. É o campo da cultura subjetiva. Mas, de 100 anos antes de Kirchenstein fazer essa proposição, Kardec já havia utilizado com êxito na elaboração do Livro dos Espíritos. Pode-se alegar que essa não foi uma realização de Kardec, e sim dos espíritos. Convém lembrar que a organização do livro e até mesmo a sua fatura na produção do texto, através das perguntas que provocaram as respostas espirituais, estiveram a cargo de Kardec. Nessa prodigiosa elaboração, os espíritos contribuíram com a matéria-prima, mas Kardec foi o artesão paciente, lúcido, esclarecido e capaz. A preocupação de Kardec com as palavras, por exemplo, revela o cuidado do professor terreno que tem de aplicar os termos com exatidão para se fazer compreender. Os espíritos não se importavam com isso, como muitas vezes disseram ao mestre, pois o que lhes interessava era o pensamento e seu significado intrínseco, sua substância. Mas Kardec estava encarnado, era o homem do mundo e por isso mesmo atento aos problemas do mundo. Vemos na introdução como ele, logo de início, procura e consegue definir com clareza os termos para que a ambiguidade das palavras não leve o leitor a confusões perigosas ou possíveis ejetas a interpretações deturpadoras. O resumo da doutrina dos espíritos que encontramos na introdução é outra prova do trabalho pessoal de Kardec e da maneira por que ele sabia colocar a didática em função da educação, entrosando-a na pedagogia não só como instrumento de ensino, mas sobretudo como função pedagógica. A leitura atenta e meditada desse resumo seria suficiente para esclarecer um leitor realmente interessado no assunto e predispô-lo à renovação interior. Nesse sentido, podemos dizer que Kardec realizou o sonho de Pestalozzi. Deu ao mundo uma forma viva de ensino que ao mesmo tempo informa e forma, instrui e moraliza. A dinâmica pedagógica de O Livro dos Espíritos teria impedido o desvirtuamento da educação através do pragmatismo educacional, se porventura os pedagogos do século XX o tivessem encarado com isenção de ânimo e os cientistas, na sua maioria, não se tivessem deixado embriagar pelas teorias materialistas. Pedagogia Espírita de José Herculano Pires. O Livro dos Espíritos e a Educação, os Novos Dados. O ensino de O Livro dos Espíritos se constitui de transmissão para os educandos dos novos dados sobre o homem, a vida, a natureza e o universo que a ciência espírita conseguiu obter através da pesquisa, da observação, da revelação. O problema da revelação, que levanta suspeitas e objeções na era científica propriamente dita, é explicado de maneira didática. Até Kardec, a revelação era divina, só divina, e se escrevia assim como fizemos, com inicial maiúscula. Dela se originava a teologia, a ciência de Deus, feita pelos homens. A partir de Kardec, a situação é outra. Descartes, inspirado pelo Espírito da Verdade, já havia demonstrado, Descartes, inspirado pelo Espírito da Verdade, já havia demonstrado no século XVII que a ciência divina, proveniente da revelação, se opunham às ciências humanas provenientes da razão. Kardec foi além e demonstrou a existência de dois tipos de revelação, a divina e a humana. A ciência espírita se apresentava como produto da conjugação destas duas formas. De um lado, tínhamos a revelação divina feita pelos espíritos, de outro, a revelação humana feita pelos homens.
todo cientista capaz de descobrir novas leis naturais é um revelador, pois, na verdade, revela uma realidade oculta. A ciência espírita fundia a revelação divina com a revelação humana. Os espíritos revelavam, no geral, os homens no particular. Vamos a um exemplo concreto. Os espíritos revelaram a Kardec que muitos espíritos não sabiam que haviam morrido. Kardec estranhou e pôs em dúvida esse dado da revelação. Mas, para esclarecer o problema, entregou-se à pesquisa e esta lhe mostrou que os espíritos tinham razão. Kardec poderia ter se apoiado em pressupostos da tradição espiritualista, inclusive da tradição judaica a respeito, mas não procedeu assim, porque o seu critério científico exigia a comprovação objetiva dos fatos. Quem quiser consultar a coleção da Revista Espírita sobre esse assunto, verá como Kardec conseguiu objetivar esse problema subjetivo com a questão do desprendimento do espírito durante o sono, com o problema da obsessão e também com o problema da existência do corpo espiritual, perispírito, e assim por diante. A própria existência de Deus e a questão de sua imanência e transcendência, inacessíveis à ciência, segundo a tese kantiana, Kardec submeteu à observação e à lógica. Depois dele, o professor Ernesto Bozano sugeriu a hipótese de Deus éter, mas Kardec não se prendera ao campo das leis físicas, recorrendo ao princípio de causa e efeito e firmando o princípio espírita de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A ideia de evolução se infiltrara na ciência e na filosofia desde o século XVIII. Kardec a recebeu dos espíritos, mas também a submeteu à observação. No caso da evolução do homem, submeteu ainda à pesquisa através da mediunidade e conseguiu demonstrar a sua realidade de maneira positiva. Assim, os dados da nova ciência, que Kardec chamou de ciência do espírito, ofereciam uma nova concepção do homem e do mundo que tinha de ser ensinado à humanidade. A transmissão desses dados coube à didática de Kardec em O Livro dos Espíritos. Pedagogia Espírita de José Herculano Pires, O Livro dos Espíritos, O Novo Homem. Esse volume de informações novas que abriram novas perspectivas para o futuro humano, Kardec, o pedagogo e professor, submeteu naturalmente ao controle pedagógico da formação do novo homem. Surge aí, precisamente nesse ponto do processo espírita, a conexão necessária, entendendo-se a necessidade, no mais rigoroso sentido lógico, do espiritismo com o cristianismo. Jesus também havia procedido assim, oferecer aos homens novos dados sobre a sua natureza e sobre a natureza do universo, provando através de demonstrações práticas a realidade do seu ensino. Os fatos espíritas que constam dos evangelhos, os fenômenos físicos por ele produzidos, os fenômenos de transfiguração e materializações ou aparições tangíveis, como no Monte do Tabor, e os ocorridos com ele mesmo após a morte. Por outro lado, apoiando-se nesses dados, Jesus afirmara a necessidade de transformação do homem velho em homem novo e aplicara a sua pedagogia nesse sentido. Kardec dava continuação a esse trabalho de Jesus e verificava que a moral evangélica preenchia todos os requisitos da nova formação do homem a partir do século XIX. O Livro dos Espíritos não é apenas um repositório de informações a serviço da didática espírita. É também um manual de aperfeiçoamento humano que culmina na sua última parte, dedicada às leis morais. Nesse sentido, a estrutura da obra é clara.
parte da questão da existência de Deus, examina o problema da criação, situa o homem no contexto universal, demonstra a sua natureza espiritual e não sujeita à destruição da morte, investiga o mundo após a morte, revela a lei de reencarnação progressiva e teológica, estuda as relações dos espíritos com os homens, descobre a lei de adoração e explica o seu desenvolvimento, trata das penas e recompensas futuras e aponta Jesus como modelo de perfeição da perfeição humana, dando à humanidade a educação integral de que ela necessita. O Livro dos Espíritos é, pois, um manual de educação integral, oferecido à humanidade para sua formação moral e espiritual na escola da Terra.